Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma série do nosso podcast. A gente tá numa série aí contando a minha vida pessoal pra vocês sobre a minha amputação. Pra quem não me conhece, eu sou a Letícia Fabre, sou amputada dos 2 pés, deficiente auditiva dos 2 ouvidos. E nos nossos episódios anteriores eu contei pra vocês um pouquinho de como que era a minha vida antes de me tornar uma pessoa com deficiência, como que ocorreu até o momento que eu precisei amputar os meus pés e perdi a minha audição dos ouvidos. E agora eu vou contar pra vocês como que foi a sensação de lidar com tudo isso. Como eu falei pra vocês no episódio anterior, eu acordei da intubação sem enxergar, sem ouvir e com os meus pés enfaixados, recebendo a notícia de que eu ia precisar amputar os meus pés. Até o momento, daquele momento, os médicos não sabiam se eu ia precisar amputar só os pés, se eu ia precisar amputar a perna toda. E quando eu me dei conta de que o médico ia amputar, porque ele nem falou, ele fez um gesto assim, como se fosse uma serra na minha perna, e eu já me dei conta naquele momento de que ia acontecer a amputação. Eu lembro de ter questionado, falado pra minha mãe, que estava no quarto junto, se ia precisar amputar os meus pés. Foi um momento, assim, muito delicado. O hospital estava tentando me preparar para esse momento. Para quem não sabe, quando a gente passa por essas situações, o hospital disponibiliza uma psicóloga para conversar com a família, conversar com o paciente. E eles estavam preparando ainda para chegar nesse momento de conversar melhor com a psicóloga e saber lidar com a situação da amputação. Mas, por incrível que pareça, a minha reação foi muito tranquila. Eu sempre falo para as pessoas que eu acho que isso vai muito do espiritual de cada pessoa. Eu tenho dentro de mim que esse momento já ia chegar pra mim alguma hora. É muito louco falar isso, eu sei, é muito estranho ouvir algo desse tipo, mas sabe quando acontece alguma coisa que a gente já esperava que fosse acontecer, que parecia que já estava ali a minha vida esperando pra isso? Eu sabia que a minha vida ia precisar dessa troca de chave. E foi uma troca de chave muito importante para me trazer muito amadurecimento, para me trazer mais responsabilidades, mais crescimento individual, pessoal. E quando eu falei para minha mãe, vai precisar amputar os meus pés? Ela ficou totalmente sem reação, os médicos ficaram sem reação, mas eles preferiram contar a verdade, falaram que sim, que eu ia precisar amputar os 2 pés. E a minha pergunta foi: eu posso colocar uma prótese rosa brilhante? Eu já estava assim, acompanhando outros influenciadores que usam prótese, então eu já estava tentando analisar um pouquinho essa história de prótese. Não, era algo que eu não era da minha convivência pessoal, mas eu já tinha acompanhado nas redes sociais. E eu acho que esse também foi um ponto de me preparar para essa questão da amputação. Eu comecei a ficar mais ligada em coisas que eu poderia fazer com a minha prótese, em direitos que eu poderia ter, já me tornando uma pessoa com deficiência, mas até então a gente não sabia se a minha audição voltaria ou se eu continuaria sendo uma pessoa surda também. Quando passou tudo isso e eu tive alta do hospital, foi muito louco lidar com tudo isso, lidar com uma pessoa com deficiência dentro de casa, porque a minha casa era totalmente assim, sem adaptação nenhuma. Tem escadas, o banheiro não era acessível e foi tudo muito novo. A gente foi reaprendendo a viver novamente, não só eu, como toda a minha família, todos os meus amigos. E eu lembro que eu queria sair, o meu irmão me pegava de cavalinho para poder me descer as escadas, para que eu pudesse sair. Até que chegou num ponto que meu irmão não estava mais em casa e eu me senti muito presa a isso. Eu fiquei pensando, eu vou depender dele a minha vida toda para fazer as coisas que eu preciso, até colocar a prótese, até ter minha mobilidade de volta. Então eu aprendi a fazer tudo sozinha. Eu comecei a aprender a subir e descer escadas sozinha, de bunda, de joelho. Ele mesmo me ensinou a ir para a cadeira de banho para poder tomar banho sem precisar que me pegasse no colo. Eu sempre fui muito assim individualista, eu sempre gostei muito de fazer as coisas por conta própria, nunca gostei de depender das outras pessoas. Então eu acho que isso me estimulou ainda mais a conseguir lidar melhor com tudo isso que estava acontecendo comigo nesse momento que eu fiquei sem colocar as próteses. Eu fiquei 2 anos na cadeira de rodas até colocar as próteses, até conhecer a Comfort Pass. E se vocês quiserem saber das minhas aventuras com as próteses, fiquem ligados aqui nesse podcast, nos nossos episódios solos, que eu tenho certeza que vocês vão adorar as várias histórias que eu tenho pra contar pra vocês aqui com as próteses, tá? Então fica ligado nos próximos episódios e a gente se vê em breve. Beijo!